Vamos começar aqui então mais um talk show do Hashtag Por Elas. Hoje com uma convidada super especial também, é a doutora Ângela Maria Frison. Eu já vou começando aqui falando a respeito do seu currículo. Ela é contadora, advogada, é formada em Ciências Contábeis pela UFMT em 2004 e eu vou falar uma curiosidade aqui, hein? Nós formamos juntas, né? Faz um Isso tempinho aí. já. E em Direito também pela Unicem em 2008. A Ângela é formada primeiro que eu em Direito. Sócia do escritório Contabiliza, Contabilidade Limitada, fundada em junho de 2008. A sua área de atuação é contábil estratégica com ênfase em planejamento tributário. E eu vou falar, é uma excelente profissional. Não é puxando sardinha, não, mas eu tô aqui, ó, com a minha xícarazinha do hashtag por elas. E eu vou agradecer então, Angela, muito obrigada. Prazer em falar contigo. Você é uma excelente profissional na sua área contábil. Você, né, eu tenho muita admiração porque eu trabalhei com você, estudei um período com você e aqui nós contamos agora há pouco aqui, né, fora vídeo, desde 2008. E eu gostaria que você se sentisse à vontade aqui no nosso talk show e falasse um pouquinho da onde você veio, um pouco da sua parte pessoal, depois a gente vai contar um pouquinho do profissional também. Tá ótimo. Boa noite, Suzy. Boa Vou te noite. chamar de Suzy, vou deixar Pode, a fica à vontade. formalidade de lado, tá, Suzy? E é um prazer estar aqui com você, dedicar esses minutos para compartilhar um pouquinho da minha história, né? E realmente eu tenho uma alegria muito grande, carrego uma alegria muito grande de poder dividir parte da minha vida contigo, sim. Né? Esses dias nós vimos fotos da nossa formatura, né? Então, assim, Foi são mesmo. momentos tão bons que nós vivemos, né? Apesar de difíceis naquela época, né? Faculdade longe, tudo escuro. Mas, enfim, é uma alegria muito grande, principalmente saber que hoje estamos aí, né? Crescemos com muito trabalho, com muito esforço, né? E estamos muito bem, felizes, com famílias constituídas, e é isso aí. E é isso mesmo, Ângelo. Eu queria que você contasse assim, de onde você veio e depois, na hora que você tiver um pouquinho para frente, eu vou contar uma parte aqui que é bem pessoal e que a Ângela me ajudou muito nessa trajetória minha e dela, né? Mais dela que ela foi me ensinando muita coisa da parte contábil que eu sei hoje, veio muito da Ângela também. Da onde você veio? Conta aí para nós. Se você é do Mato Grosso, se você é de outro estado. Não, não, eu nasci no Rio Grande do Sul, um pezinho na terra, lá na roça mesmo, e eu cheguei aqui em Primavera no ano de 1990. Então eu cheguei criança mesmo e trilhei todo o caminho aqui, né? Sou mais matogrossense do que gaúcha, né? Com muita alegria. Que parte do Rio Grande do Sul? Frederico Westphalen, como Olha aí. muita gente boa de Tem Primavera, muita gente, né, daqui da cidade de Primavera, que nós estamos muita. falando no interior Meus aqui. Esse tios, vídeo vai para o é, Brasil inteiro. Mas isso, quem não meus conhece tios, Primavera tem que visitar, né, Ângela? Uma cidade. é verdade. Meus tios também ajudaram a colonizar a Primavera, né? Chegaram aqui junto com os Verdade. primeiros na década de 70. Então, para nós é uma alegria muito grande ver o crescimento de Primavera, né, Suzy? Eu lembro que quando eu vim Sim. morar para cá, a última avenida transitável e habitável ali era a Avenida Amazonas, do Hospital das Nações. Não Então, tinha hoje a mais para gente frente, né? Verdade. então era só estrada de terra, poeira, e é muito bom, né? A gente vê esse Você crescimento tão. veio 4 anos antes, eu cheguei em 94, finalzinho de É, 94. Passa rápido, né? Eu, faz, 10 passa muito anos, né? rápido. Esse ano já vai fazer quase 34 anos mesmo que nós viemos para casa dos pais. Graças a Deus, sempre falo que foi muito bom eles terem vindo para cá e a gente cresce junto com a cidade, graças a Deus, né? É isso aí. E bom, Angela, a sua área, como foi falado aqui já no seu currículo, você primeiro cursou contábeis e depois fez direito. E teve um período aí que você fez as duas faculdades, né? Conta aí para nós como que foi essa dificuldade. Eu imagino que eu te admirava muito, trabalhava já com a Ângela na época na contabilidade, e ela fazia duas faculdades, né, Ângela? Isso. Foi um momento assim, foi um ano. Eu tinha jornada tripla, graças a Deus, né? Então, eu fazia contábeis pela manhã, trabalhava à tarde e à noite fazia direito. Já pensou, Isso Ângela? também, Quero ver aguentar esse pique hoje, né? Tinha naquela época você mais sabe, jovem. você sabe, Suzy, que honestamente, às vezes eu fico olhando e pensando, cara, como que a gente dava conta, sabe?
E aí depois, quando nós abrimos escritório em Campo Verde, no ano de 2007, que foi no último ano de direito, então eu ia e voltava todos os dias, porque eu ainda Mais de cento e estudava trinta aqui à noite, quilômetros, né? né? Exato. Então, assim, eu falo que tinha dias que eu não sabia como eu chegava, sabe? Porque o sono era tanto, e Eu tô me hoje eu arrepiando vejo aqui, eu pessoas. juro pra você, ó, porque a gente sabe do sofrimento e a dificuldade. As estradas não eram tão boas, o tempo, o risco na estrada para poder estudar, trabalhar, né, e tirar notas boas, porque a Ângela sempre tirou muitas notas boas na faculdade, tanto de contábeis, que tinha destaque, e quanto de direito, não é verdade? É verdade, eu era muito Caxias. Então, esses dias eu estava lembrando essa semana mesmo. Aí, isso foi no ano de 2007 que eu fui para Campo Verde. Aí, em 2008, que era realmente o último ano, 2007 foi o penúltimo ano, 2008 o último ano da faculdade de Direito. E aí eu me mudei para Campo Verde no final de 2007. Então, em 2008 eu vinha, eu fazia o trajeto inverso. Em 2007 eu ia todos os dias e voltava. Em 2008, então, morando lá, eu vinha de van, né, estudando. E eu lembro que eu cheguei a comprar uma lanterna daquelas de pescaria, que coloca assim, Oh, para eu Jesus, poder vir estudando dentro da tá van, vendo? sabe? Eu Então, acho assim, realmente, quem quer faz, né, Ângela? faz. Com E é muito por esse motivo que você esforço, está aqui consegue. nesse quadro nosso, porque aqui é um talk show que são de mulheres que inspiram realmente, é o hashtag Por Elas do Ibajude. A gente tem trazido várias mulheres, várias personalidades aí, tanto do mundo jurídico, contábil e de outras áreas também, mas que é nesse sentido, para poder fazer com que as mulheres que estão nos ouvindo não desistam dos seus objetivos, corram atrás, trabalhem naquilo que dentro das suas possibilidades, mas que não desistam do que realmente queriam. E você fez direito, mas você ainda, do contrário de mim, eu fiz contábeis também junto contigo um período e fiz direito e eu queria sempre o direito. Você, né, uma exígua contadora e está permanecendo até hoje, mais de 16 anos aí, só com a sua empresa, né? Isso. E você sabe, Suzy, que eu atribuo isso àquela escolha que eu fiz lá atrás, de contábeis mesmo. Escolha assim, na verdade, fui escolhida, né? Porque na época eu não tinha possibilidade de fazer um curso diferente. Contábeis era o que tinha. E eu ouvia muito o seguinte, dos nossos colegas, né, que saíam, dos amigos que saíam estudar em outras cidades, olha, você tem que fazer, cursar, uma faculdade que você goste, que você tenha afinidade, e eu nunca passou pela minha cabeça fazer contabilidade, mas era o que tinha. Era o que E eu aí eu tinha, falei, não tinha saída. cara, justo, e aí eu Para nós pensava, aqui, né? gente, eu preciso gostar disso, sabe? Eu preciso, é uma questão de necessidade. Falei, então eu vou abraçar com toda a minha energia esse curso e vou fazer dar certo. E eu ia te perguntar isso E porque o que fez você escolher a contabilidade e não foi bem uma escolha, você foi escolhida, né? eu julgo que sim, Suzy, porque era o que tinha aqui na época, né? E a gente precisava E era prestar um curso vestibular para federal, né, entrar. Angela? Era da Universidade Isso, Federal do Mato Grosso, eles puxaram, né, do campi de Rondonópolis, isso. de Cuiabá, na verdade, para a Primavera, e foram 40 vagas, eu lembro muito bem que foi o mesmo vestibular que nós fizemos, 40 de manhã e 40 à noite, e graças a Deus nós estávamos dentro das turmas, que o Justo, vestibular Suzy, foi super complexo também, né? justo, vestibular Isso que lindo. disputadíssimo, né? E Gente, aí, olha, assim, quem está nos acompanhando aqui acha assim, ai, mas elas estão um bate-papo aí de uma coisa que é o que é real, não é uma coisa inventada, não. Isso aqui a gente conta que eu não combinei com a Ângela sobre isso, e eu ia falar um negócio aqui porque eu ia para a faculdade, para o escritório, que eram uns 4, 5 quilômetros de distância, já é direto, muitas vezes chovia, eu ia de moto, e a Ângela muitas vezes me deu um apoio, assim, na hora do almoço, que eu lembro que você morava mais próximo, né, no centro, próximo da contabilidade, do escritório, que era o doutor Marcelo, né, que a gente também, eu tenho muita gratidão, assim, pelo escritório dele, da Cida, e que você me dava um apoio no almoço e ainda não me cobrava, e ainda tirava um cochilo ainda, né? A Angela falava, não, descansa aí, Suzy. Ela me dava um pedaço da cama dela. Gente, era um negócio assim que eu não tenho vergonha de falar, até porque a Angela me ajudou muito, tanto na parte contábil, me ensinar a lançar a parte contábil ali, fiscal, entender sobre postos de combustíveis,
em relação ao que era o Simples Nacional, o que me ajuda hoje, sabia, Ângela? Eu tive bastante ajuda na contabilidade, você foi uma das pessoas que me ajudou muito, e é o que eu falo, né? Uma das profissionais exemplares, excelentes aqui da nossa cidade, região, e eu vejo que eu aprendi muito, e realmente eu acredito que a contabilidade te escolheu, né, pelo seu esforço, pela sua força de vontade, de estar estudando. Olha só, eu não imaginava, não sabia que você colocava na testa para poder estudar, porque o curso de direito também, o nosso, foi muito puxado, né, na época. Sim, sim, verdade. E Suzy, assim, você sabe que é tão bom ouvir essas coisas porque quando a gente ajuda, ou enfim, faz o que está no alcance, não é esperando nenhum tipo de reconhecimento, muito pelo contrário, eu mal lembrava disso, para te Tá falar bem a vendo? verdade, E eu sabe? nunca esqueci, não. Sempre gosto de Por, lembrar, assim. por isso que eu falo para os meus meninos, para o pessoal que trabalha comigo, a gente precisa fazer o bem sempre, sempre que a gente puder e sempre que Verdade. não nos for prejudicar. Então, se não vai nos prejudicar e a gente pode ajudar, por que não, né? E é uma sementinha que às vezes a gente planta e que vai frutificar E acha que lindamente naquele depois, momento né? ali não pode valer muito, mas, nossa, valia demais, porque era uma distância muito grande, eu ia morrer na chuva, porque não Então, tinha como fazer se não fosse de moto, as- gente, ou era de moto ou era assim a pé. Assim como Ai, acontecia para a Deus. gente ir até a faculdade, né, Suzy? Sim, A UFMT, que é onde longe, hoje é a IFMT, né? Eram ruas escuras, a gente ia pela não tinha rodovia, no estrada meio dos direito. caminhões, chuva, frio, de bis, né? Mas valeu a pena, valeu Valeu a muito a pena. E pena. quando a gente conta assim, a gente tem história para contar para os filhos, para as outras pessoas, para poder incentivar. Olha, hoje está muito mais fácil, é online, às vezes, né? Tem muita coisa E que online. bom, A gente ficou é, 10 anos, né, praticamente. Acho que você ficou 9, porque você estudou um ano e pouco. Mas eu sim. fiquei 10 anos, não sei se faria tudo de novo hoje, não, mas já fizemos. Justo, justo, justo. E super valeu a pena. E o curso de direito, então, quando eu terminei ele, eu pensei, e agora, né? Eu continuo na Para contabilidade. contabilidade, que querendo ou não, eu já trilhei uma parte do caminho, né? Ou eu começo no direito. Olha aí. Tive a graça de passar no primeiro exame de ordem que eu fiz, então eu estive nessa encruzilhada. E quando eu digo encruzilhada é porque eu vejo que as mulheres que resolvem empreender, que resolvem exercer a profissão, né, do direito e de tantas outras, elas se veem numa encruzilhada com muita frequência, né, Suzy? É uma Vários. encruzilhada do trabalho para a família, da profissão para o casamento. Tanto é que tanto eu quanto você, nós tivemos filhos mais para frente, porque a gente ficou estudando, estudando, fazendo pós-graduação, cursos. Isso que eu ia até te perguntar, em relação a cursos de formações e experiências que já impactaram a sua vida, assim, profissional. Quais desses cursos que você já fez e teve, assim, um resultado, né, de imediato, ou que te ajudou e ajuda atualmente? Porque Porque assim, a gente faz diversos cursos preparados, cursos, né, profissionalizantes, enfim, a contabilidade exige muito estudo, muita atualização, sabe? Então há quem diga, eu não vou fazer contabilidade e não vou fazer direito porque eu não gosto de ler. Lê do engano, porque na contabilidade a legislação é muito extensa, então tem muitas normas de direito tributário, e aí você e pensa, não, prazos, espera. né, Ângela? Meu Deus. Tem legislação federal, estadual, previdenciária, trabalhista, Tá então tudo a gente. envolvido. Exato, então precisa estudar muito mesmo. Então, o curso de direito, Suzy, ele me auxilia de uma forma Complementar. prática, sabe? Prática na Então, o que contabilidade. nós estávamos falando, e é essa questão também, né, do direito em Isso, relação à contabilidade, que você vê isso, que porque tem uma ajuda mútua aí também, né? o direito, ele amplia a visão, sabe? Então, por exemplo, os empresários chegam para constituir uma empresa. Então, você consegue dar um panorama assim, de não fazer só um contrato social com a mera formalidade no modelo da junta, entendeu? É Você só um vai, resumo ali, né, modelo, exato, um modelo padrão. Então, você vai vendo possibilidades. Olha, mas eu quero ter uma retirada maior, mas ele vai entrar dessa forma, mas ele tem que receber o mesmo que eu recebo. Aí
você vai ampliando. Olha, vocês podem ser sócios, mas a tua participação no resultado pode ser maior do que o teu prolabore, pode ser desproporcional à participação no capital. Então, o direito, ele realmente amplia muito, sabe, o E eu campo de lembro muito atuação bem do que tinha contador. professor da faculdade, Ângelo, que falava, assim, não sei se falava para você, mas o contador não é para fazer contrato. Quem que tem que fazer contrato é o advogado. Você imagina numa pessoa só, né? Graças a Deus nós temos a mesma formação em contabilidade e direito, mas tendo essas duas formações, para a contabilidade, para fazer o contrato, no contrato social, que vai alteração na junta, é muito importante, né, Ângelo? Sim, sim, demais, Suzy. É fundamental, eu diria, sabe? Hoje eu não consigo mais, não consigo me imaginar sem o conhecimento jurídico. E ele é tão natural que fica difícil para eu dividir. Olha, isso aqui eu sei por conta da profissão contábil, esse aqui por conta do estudo do Uma direito. Então, junção, né, assim, das duas é, ainda profissões. que eu não exerça o direito no dia a dia, né? Mas indiretamente ele faz parte E é já o do que eu meu sempre trabalho. falo aqui também nas perícias, nas recuperações judiciais, justamente por conta dessa junção dessas informações, senão eu não saberia olhar um balancete, um balanço, da forma que eu vejo hoje, que eu não faço contabilidade, nem tenho programa aqui, mas eu entendo um pouco, né, sobre balanço, balancete, e se não fosse a contabilidade vir primeiro, eu acho que assim, foi tudo, é Deus, né, que faz as coisas. Não tinha É condições verdade. até, eu teria que ter um profissional específico, separado, contábil, só para poder fazer essa outra parte. Eu vejo Justo. assim, em relação a. Nós estamos entrando aqui um pouquinho na parte empresarial, e falando um pouco de tudo, né, do pessoal, do profissional. O que você tem visto assim, o que você imagina que seria propício para o empresário, por exemplo, quando ele vai abrir uma empresa? Hoje nós estamos tendo, infelizmente, várias recuperações judiciais, infelizmente, as recuperações judiciais não, mas as falências que vêm posteriores, né? Porque em Primavera, região, estado, Brasil, nós vimos muitas placas de aluga-se, muitas placas de fechado, muitas empresas abrem hoje, fecham amanhã. O que que você acha, assim, na tua profissão, no seu dia a dia, na sua experiência, em relação a isso? O que que o próprio empresário poderia evitar, ou ele poderia correr atrás? O que que você poderia falar para nós sobre essa situação? Suzy, eu vejo que assim, a percepção que eu tenho é que nós, e eu me incluo nisso, na hora de empreender, nós temos muita coragem. Verdade. Então, nós sabemos ou aprendemos a fazer algum ofício, alguma profissão e empreendemos. E trabalhamos muito, mas não tem aquela preocupação de você entender do mercado, de você entender dos números, de você estabelecer Já querer metas, somente ganhar ou lucrar, né? justo. Então, assim, a gente vai, se esforça, trabalha, luta, estuda, aí você começa a ver poxa, tá entrando dinheiro, legal. Mas aí você não começa bem, mas se tá entrando 100, pode entrar 150. O que que eu preciso fazer para isso? Como que eu vou administrar isso? Onde Melhorar. que eu vou investir? São O vários que que eu vou... setores ali, né, que ele É deveria isso, o observar. que que eu vou reservar disso, sabe? Então, por exemplo, tem empresas que contratam, vai contratando gente, contrata gente, contrata gente, na medida em que precisa, mas ela não se preocupa com uma multa rescisória. Então, assim, e na hora de dispensar alguém, então tem aquele acerto gigantesco que ela fala, mas eu não estou preparada, sabe? Não Então, preocupa eu nem vejo em registrar, às vezes, o empregado, né? justo. Então, assim, não é uma crítica, sabe, Suzy? Eu vejo que a percepção que eu tenho é que é um problema cultural mesmo, sabe? É. Nós não aprendemos na escola sobre finanças, Não. sobre Está impostos. tendo algumas escolas, né, que estão começando a implantar as finanças, né, em relação à contabilidade financeira, matemática financeira, para a pessoa Isso. chegar na fase adulta já está totalmente endividada. Aí vai abrir uma Justo. empresa, meu Deus, é um caos, né, Ju? Suzy, e assim, ó, o que que a gente vê? Sabe qual que é a maior dificuldade no escritório? Não é o trabalho contábil. É a gente fazer muitos empresários entender que eles precisam pagar imposto.
Você acredita nisso? E o imposto é bíblico, cara, não é verdade? É Está na verdade, já Bíblia, vem existia de imposto lá na época de Jesus de Cristo. trás, verdade. Então, assim, a gente entende que tem muita carga abusiva, tem injustiça tributária, eu concordo plenamente, mas existem ferramentas e eu gosto muito, nós trabalhamos muito aqui, nós temos um braço do escritório atuando nisso, só no planejamento tributário. Para Então, quer reduzir, dizer, né, os custos. temos que pagar? Temos, todos têm, as empresas têm que pagar. Mas o que o governo ou o que o fisco entende e nos coloca, nem sempre. Então, existem estratégias, tem regimes tributários que podem ser mais adequados para determinadas atividades. Tudo Então, vai depender existem do que o empresário ferramentas. quer também, né? Tem que Justo, procurar mas também assim, ajuda também, né? justo. Então, assim, só que o que eu vejo, assim, a percepção que eu tenho é que muitos, como eu te falei, têm mais coragem do que interesse de entender dessa Verdade. parte burocrática. E aí, quando vê, ele leva uma surpresa, entendeu? Fala, poxa, Absurdo. então, assim, esses dias mesmo eu tenho uma cliente que me falou o seguinte, bem, minha financeira me disse que eu tinha 1,5 milhão de dinheiro e nós precisávamos de uma máquina. Eu fui lá e comprei a máquina. Só que ela não me disse, meu financeiro não me disse, que eu tinha X para pagar daqui 60 dias. Em resumo, Não. agora eu estou sem dinheiro. Então, Tá com a assim, máquina, mas não tem dinheiro para poder produzir. é falta de planejamento básico, sabe, Suzy? Mas eu volto a te dizer, eu não culpo o empresário, é uma questão cultural, sabe? Ninguém procura saber como que é a tributação de uma determinada atividade que eu estou pensando em empreender. Então, eles veem o contador hoje como alguém que só manda guia de imposto, como era antigamente, e não é mais, sabe? É essa Já mudou muito, desmistificação. evoluiu muito, e também serve até para os próprios contadores que estão nos ouvindo, talvez, né? Porque eles também não podem nem ficar parados no tempo, porque tudo é muito atualizado a qualquer momento, é igual o direito. Justo, e aqui está a reforma tributária, ó, batendo na porta, né, Suzy? Então, assim, Imagina a confusão que virá por aí ainda, né? justo, então vai mudar muito. Então, assim, é um momento derradeiro. Outro momento que eu estou vendo, assim, como um derradeiro, Suzy, é a transição de geração, sabe? Então, assim, o que eu tenho percebido, que quem empreendia, os pais que empreenderam, estão passando o bastão agora para a nova geração, né? Dos filhos aí de 25 mais, 30 mais aí. Verdade. Então, e os contadores também, tem muita gente nova aí vindo com a cabeça nova, então, assim, não tem mais espaço para os contadores que ficavam só atrás da mesa. Então, a gente tem que participar agora da gestão estratégica dos negócios. E isso me Não alegra vai muito, ficar para faz trás justo. E outra, Suzy, eu acho que é uma questão de cumprir a função social da nossa profissão mesmo, também. né? De Porque não é contribuir com a só ganhar o sociedade. dinheiro, que eles acham que só é mandar os impostos, mas justamente é trazer orientações importantes, precisas, né, e que vão resolver o negócio. Isso, e estratégica mesmo, sabe? Então, assim, eu tenho uma folha de pagamento alta. O que que eu posso fazer, sabe? Eu tenho salário por fora. O que que eu posso fazer? Não é esconder do contador, é justamente chamar o contador e dizer o que que a gente pode fazer. Apresentar, Vamos pensar junto. falar, me ajuda que eu É, preciso de você realmente. Não é só para você me mandar justo, imposto, não. Na verdade, não é justo, realmente a gente tem que justo. ver assim, mudar a mentalidade. E eu vou falar para você, Ângelo, que isso aqui dá até um talk show, como que eu posso dizer, uma live, que depois, de repente, a gente pode até falar sobre isso, porque o tempo aqui é tão curto, e como nós estamos falando, já está quase acabando o tempo, inclusive. Eu queria, Nossa. né, era bom falar mais sobre esse assunto, é muito bom a gente conversar Sim, sobre as mesmas matérias, isso é tão importante, eu gosto muito. Mas eu é já verdade. caminhando aqui para o finalzinho, na sua parte, assim, em relação aos empresários, tudo, mas você como mulher, você considera o que de essencial para a mulher se destacar profissionalmente na sua área, seja qual for? O que você Uhum. diria, assim, de repente, para outras mulheres? Suzy, eu vejo assim que a primeira ela tem que tomar uma decisão, né? E a decisão de querer empreender, e eu respeito muito a decisão de quem não quer também. Então, Verdade. acho que toda escolha tem uma consequência, e ok, tá tudo bem com quem escolhe.
Mas a partir do momento que a gente escolhe, eu sempre imagino assim, ó, poxa, eu fiz uma escolha, então eu traço uma meta, uma reta, uma linha reta aqui na frente. Então, Vai. eu vou fazer de tudo para caminhar nessa linha. Então, vai ter momentos em que a família fala mais alto e eu dou atenção para a família. Vai ter momento em que a saúde fala mais alto e eu vou dar atenção para a saúde. Mas o meu objetivo é aqui. Então, eu resolvo aqui e volto para cá. Eu resolvo aqui e volto para cá, sabe? Olha que E interessante. assim, e se superar, sabe, Suzy? Eu acho que se superar com base na fé, no trabalho, no esforço, mas a gente pode se vencer. Eu vejo que assim, eu não faço competição com ninguém, mas comigo mesmo. Então, eu tento ser melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje, e assim a gente Muito segue, bom, sabe? ai, Angela, tá muito bom esse bate-papo. Pena que o tempo aqui é muito curto, até porque ele vai para o YouTube esse vídeo. Mas deixa uma mensagem final aí, apesar que você já passou aqui. Nossa, eu adorei que você escolhe um foco, volta, meio tá aqui, mas volta para cá de novo, né? E eu Justo, penso justo. assim, resumidamente, eu acho que foi assim na minha vida também. Ainda que você tenha falado agora, eu acredito que tenha sido isso. Eu sempre quis ser da área do direito, fiz a contabilidade, faço vários cursos, e agora né, sempre debatendo aqui sobre recuperação, reestruturação empresarial, tentando ajudar o empresário de alguma forma, evitar a crise, ou sair da crise, ou da crise ir para um outro lado melhor. Deixa uma mensagem para todas as mulheres que estão nos assistindo, e eu agradeço muito por você estar, né, aqui conosco, ter participado de mais esse talk show. Muitíssimo obrigada, Ângela. Certo, Suzy. Eu que sou muito grata, realmente admiro muito o teu trabalho, sou tua fã, sempre fui, sobretudo do teu esforço, né? Fui testemunha de todo o teu esforço para conseguir chegar até a Disney, né, Suzy? Até de verdade, nossa. Então, assim, a mensagem que eu deixo, Suzy, diz respeito aos valores, sabe? Eu acho que a gente precisa eleger quais são os nossos valores. A gente está aqui para cumprir qual função, qual missão. Na Terra. E quais valores, para mim, são inegociáveis? Então, assim, o meu trabalho tem valor, a minha família tem valor, a minha saúde tem valor, a honestidade tem muito valor para mim, o esforço tem muito valor, o trabalho em equipe, um bom ambiente de trabalho, um ambiente saudável, para mim tem valor, o respeito à CLT, aos funcionários, aos clientes, aos fornecedores tem muito valor. Então, e talvez os meus valores não sejam os mesmos que os teus e que os outros, mas que se elejam valores e que sigam, que sejam leais a esses valores para conseguir chegar onde se pretende chegar. Nossa, Para excelente. mim, isso é inegociável. Parabéns, Angela, eu adorei. Nossa, gente, infelizmente a gente vai ter que terminar por aqui. Até passou um pouquinho do horário, Ah, mas foi muito bom. Eu, inclusive, depois vou conversar com a Ângela aí, já pelo hashtag por elas, de repente, da gente fazer uma live, falar a respeito desses assuntos importantíssimos aí para o próprio empresário, para ele, né, abrir a cabeça, começar, e os outros contadores, advogados também, para que eles possam acompanhar aí as legislações, as modificações, as alterações todas para poder manter um ambiente de trabalho muito bom. Ângela, muito obrigada. Um beijo aí. Até mais, pessoal. conte comigo, tá, Suzy? Um abração, obrigada. Foi um privilégio.